Falam-nos de batalhas, guerrilheiros, insurgentes, espiões e presidentes, de cabeças perdidas, de uma violência arcaica como na fundação do mundo. São jornalistas de paz em reportagem nas tragédias de um país partido, ainda agora, como há 50 anos, em junho de 75, gritava Samora, liberdade. Como se faz jornalismo assim quando tudo treme? Como se conta a violência e se protegem os vulneráveis? Como se resgata o que é humano nos estilhaços do que é brutal? E os jornalistas estão seguros num mundo violento? A impunidade e a segurança física, financeira, digital, a proteção psicológica e emocional, o risco dos jornalistas. Eis formidáveis desafios à liberdade de imprensa e à civilidade. Aqui e em Moçambique, onde gravei estas conversas no outono passado, num rasgão social, debaixo do maior conflito político na Maputo do pós-guerra civil. Jornalistas com experiência em zonas de guerra, de catástrofe, de violência climática, do fim do mundo. Nos 50 anos da independência de Moçambique, Grita Liberdade é um podcast de ciência pública do ISCTE Media Lab em parceria com o público, para reforçarmos a democracia e saber mais sobre o jornalismo que vem. Eu sou o Carlos Picassinos e hoje converso com Rui Lamarques. Todas essas coisas foram acontecendo ao longo de anos. Então já tivemos situações de jornalistas das rádios comunitárias que foram obrigados a revelar fontes porque estão num sítio sem visibilidade nenhuma. Então todo o desmando cometido contra eles, para além de não ser reportado, não é visível. Então todo o cenário, e isto levou-nos até aqui. Então são anos e anos e anos a vermos de uma forma em que até resistíamos, mas com as eleições intercalares, aliás, as eleições autárquicas do passado, eu perguntei, eu lembro-me que até fiz um texto que era de democracia mínima à morte da democracia. Eu comecei a perguntar o que é que importa agora, porque os fatos já não valem, Zadik. E uma coisa era os fatos não valerem num cenário de redes, mas não valem até no contexto político, ou seja, as pessoas votam, alguém decide, senta num sítio, altera esses resultados e publica. Então a verdade deixou de importar para os políticos, deixou de importar, ou seja, os jornalistas perderam o seu propósito já nas eleições passadas, porque em muitos sítios a oposição ganhou nas eleições autárquicas. Os jornalistas perderam o seu propósito? Porque já não eu diziam a mim, a única coisa que nós podemos reportar agora ou podemos documentar o holocausto da democracia em Moçambique. Não tem mais nada a fazer, porque aquilo que a verdade é alterada. Eles sentavam e alteravam em função daquilo que lhes interessava, em função daquilo. E isso nos conduziu até aqui. Então, e hoje há um grande problema para os mesmos partidos Frelimo. Ninguém pode usar uma camiseta Frelimo celular. Ninguém. Então, nesse cenário de extrema impopularidade do Partido Frelimo, com todas estas coisas que foram cometidas, nós chegamos até aqui. Então, há muitos sítios que os jornalistas não entram. Por exemplo, eu lembro-me, acho que foi o caso da STV, porque há aquelas que se chamam de portagens informais, que os jovens barrigadas colocam, até os jornalistas estão a pagar para poder passar, para poder entrar. Não já ninguém respeita os jornalistas. Então, antes estava centralizado, sobretudo no Partido Frelimo, mas agora é com todo mundo. Ou seja, há vários os atores de ameaça multiplicados. Muitos. Entre a população também? Sim, sobretudo porque muita gente está na rua que grita Venâncio. Nem sabe quem é Venâncio. Venâncio é o termo, é a palavra de ordem que se. Mas aqueles que estão na rua
muitos têm agendas próprias. O nível de desemprego aqui é tão grande que muitas vezes a oportunidade de fazer algum dinheiro é o dia da manifestação. É a barricada que se vai colocar nos bairros, que vão se fazer cobranças, que são jovens que estavam sentados em casa. Jovens saírem, né? Muitos, não que em todo o contexto do protesto seja isso, mas os protestos também são uma oportunidade. Então, e esses que estão à procura de uma oportunidade não olham para essas coisas, direitos, liberdades, não. Por isso é que hoje ninguém circula, né? Então, o direito de ir e vir está completamente restringido. Então, há grupos que impedem os outros de circular. Por isso é que todo mundo hoje tem de colocar um panfleto no carro. Eu vejo funcionários públicos. Eu vivo perto do Ministério da Saúde. Então, aquela hora das 15... Na online, não é? Sim, aquela hora das 15, quando eles saem, se passar pelo Ministério da Saúde, dá de ver que tem muitos carros dos funcionários públicos. Todos os carros têm um disto. Até os carros dos funcionários dos serviços de segurança do Estado têm de ter um disto, porque Moçambique cometeu-se um crime muito grande, que é a forma como a periferia está estruturada. Porque assim, o bairro da Machacane tinha ruas de 15 metros. Hoje não tem. Por quê? Porque por conta da guerra civil, Maputo tinha um plano de urbanização. Que quando os portugueses saíram, esse plano de urbanização não foi seguido. Maputo devia crescer para Catembe e devia crescer para Marraquém. Ok, mas com a guerra civil dos 16 anos, muita gente veio viver, refugiou-se cá. O que é que aconteceu? Eu lembro-me, eu vi aqui nas torres também. Nós jogávamos futebol na rua, punhamos pedras, bolado. Para passar um carro levava uma eternidade. Então, o pessoal do bairro da Machacane, aquele lá, não precisava daquela coisa. Não foram deixando que aquelas pessoas que se refugiaram construíssem naquele. Então, as ruas acabaram e ficaram becos. E isso trouxe outra consequência. O moçambicano que foi vivendo na periferia, os filhos cresceram e tinham ter casa, o país foi crescendo numa estrutura desordenada. E essa estrutura desordenada é que impede hoje, ou seja, é que impede que se organize o país. Então todos aqueles que colocam barricadas, depois entram naquele sítio, a polícia não conhece aquele sítio, então são autênticas favelas. E os jovens já perceberam que, como têm o domínio de muitas daquelas, eles conseguem criar grandes limitações à polícia. E a polícia já tem medo, porque eles chegam, o carro para num sítio, eles têm de circular a pé, eles não querem morrer também. Então, a grande força de jovens está aí. Então, estamos aqui num contexto, acho que, de guerrilha urbana. Como é que os jornalistas trabalham essas circunstâncias? É complicado, porque no meio dos bairros, o jornalista está extremamente vulnerável e pode ser confundido, porque há desconfiança a todos os lados. Eu já Está identificado como jornalista? mesmo, não é comum aqui. Até podem ter o plot, mas também pode ser confundido pela população. Vamos infiltrar, quer recolher informação, que quer expor as pessoas, então já não sabe quem é cá. Porque até no meio de protestantes também há infiltrados. Eu não compro a narrativa de todo o desmando acontece como obra de agentes de serviço de segurança de Estado. Não é possível. Há o desmando que acontece de forma espontânea.
que as pessoas encontram uma oportunidade ali. Agora, só não sei dimensionar. É mais complicado. E para estas circunstâncias, que medidas de prevenção é que o jornalista pode tomar? Ou seja, há casos e que em conflitos os jornalistas têm já formação própria, analisar os riscos, para até mesmo treino físico, pessoal, defesa. Não estou à espera que isso aconteça aqui em Moçambique. As circunstâncias são as que são. Mas como é que os jornalistas aqui se pode preparar para esse conflito? Isto é algo que nunca aconteceu em Moçambique. Eu lembro-me que em Cabo Delgado, acho que cruzei-me com uma senhora, era da Sky News, eu não me recordo o nome dela, estava a cobrir ali, mas percebia-se, a senhora tinha treinamento, sim, e capacidade para operar naquele cenário. Então, eu penso que os jornalistas moçambicanos precisam de bootcamps nessa natureza, 30 dias, onde vão aprender a sobreviver em cenários adversos, né? Mas neste contexto, por exemplo, a Sheila Wilson, ela pode entrar em qualquer sítio. Porque, e porquê? Porque ela é chamada jornalista do povo. Mas há um risco, porque todo o posicionamento que ela tem de ter deixa de ser jornalista. Portanto, Então, para contextualizar, Sheila Wilson é uma jornalista que está numa ONG chamada CDD, DB Centro. A Sheila Wilson foi formada por mim no Media Lab. Mas a CDD tem uma abordagem própria, então tem de tomar posicionamento. de direitos humanos. Sim, de direitos humanos, ok. E genericamente. Sim, mas depois tem as suas nuances, né? É a única forma, porque neste momento Ganhar visibilidade ou ganhar visibilidade posicionando-se a favor de um dos lados? a favor de um dos lados. A favor de um dos lados pode não ser de forma explícita, mas ok, eu estou a proteger todo o lado dos manifestantes, todo o lado dos protestantes. Ainda tem de ser um posicionamento contra, porque isso garante que a pessoa consegue trabalhar naqueles espaços onde outros jornalistas não vão operar. Então começaram a ser criticados os jornalistas da STV, da TV Sucesso, o Ernesto Martins, que eu conheço, não sei o que é que ele disse, mas circulou uma fotografia dele primeiro nas redes sociais, depois da esposa, falaram do estabelecimento que ele tem, que eu conheço, que eu frequentei. Então começa a surgir muita coisa desta natureza quando o posicionamento jornalista não agrada as pessoas que discutem nas redes sociais. E não, esses jornalistas naqueles momentos, porque viralizam, eu não sei se eles conseguiriam trabalhar, eles são capazes de ser lixados. Agora, tem que ter é a única forma de se proteger. O Venâncio Monland é falar em milícias digitais. Era isso que se referia? Não. O que nós chamamos de milicianos digitais aqui milicianos digitais, talibãs digitais. É um grupo de defensores da Frelimo. Então, o que é que eles faziam? Dedicavam-se nas redes sociais a atacar, até só com posicionamento contrário à ordem do dia, criavam notícias falsas e por aí. Agora virou. Então, quando se refere a milicianos digitais, fala disso. Como é que faz? Permanente? Há uma situação de fisco permanente agora. Sim, o risco permanente. Não, eu acho que nós estamos Mais do que antes. mais do que antes. Nós estamos numa situação muito parecida com o que aconteceu no Brasil. E talvez nós não nos apresentemos mesmo em Portugal. Estão a surgir novas Mas no Brasil, quando? Brasil, Bolsonaro, este cenário todo de polarização. Tivemos várias situações no Brasil, vizinhos, um matou o outro, catolito. E normalmente essas pessoas violentas
talvez nem sabem o que essas coisas significam, né? Tivemos agora a situação da França, Portugal também. Então, há uma realidade que nós não estamos a captar, né? Que são as novas formas de comunicar que são completamente contrárias às formas de comunicar do jornalismo tradicional. Então o jornalismo começa a ser desafiado a encontrar outras formas de chegar às pessoas, porque os jovens desenvolveram novos hábitos, desenvolveram novos hábitos, e destes novos hábitos exatamente por serem pessoas com déficit de atenção, uma sociedade com déficit de atenção por causa dos inúmeros fatores de distração, eles não vão ler os conteúdos que andam na imprensa. A imprensa não lhes diz nada. Então, como comunicar, Brasil? Em que plataformas comunicar? De que forma comunicar? Então, penso que são novos desafios, porque é uma realidade paralela, onde as formas antigas de comunicar parece-me que já não funcionam. Há várias questões aqui sobre, por exemplo, segurança, não é? Parece aí em Moçambique ainda não chegaram. Diz que estão cá, mas os jornalistas não estarão preparados, diz respeito à segurança digital. Quer dizer, a questão de como é que os jornalistas hoje se protegem das ameaças digitais, diz ameaças psicológicas, como o discurso de ódio, como a perseguição, como dizias, digital nas redes contra determinados jornalistas que já aqui falaste, né? As organizações estão preparadas para proteger os seus jornalistas? Não. Acho que os jornalistas estão melhor preparados que as organizações. Os jornalistas são melhor. Porquê? Porque os jornalistas sempre trabalharam numa situação de precariedade. E as organizações sempre distanciaram-se de seu dever em relação à segurança dos seus próprios jornalistas. Então, a segurança dos jornalistas sempre foi exercida por esses povos. Então, penso que o fato de estarem expostos a esses cenários dá-lhes mais ferramentas do que as organizações. Por exemplo, tem jornalistas da Zambese TV, agora estão na CATEM, que é do outro lado do que isso, mas a responsabilidade do órgão de informação termina quando o jornalista sai daquele edifício. O que acontece com ele dali até a casa dele, o órgão já não se responsabiliza. Já não está subvencionado. Sim, não tem nenhum tipo de Proteção de rede. então não existe. Então, aqui os jornalistas não trabalham em rede. Nós tentamos criar pontes, mas é muito difícil para termos um trabalho em rede que até pouparíamos recursos. É muito complicado. Então, os jornalistas estão melhor preparados porque estão acostumados a ver neste cenário. Mas as organizações não. Essas redes são difíceis porque, por exemplo, o sindicato não funciona. Não, sindicato, As organizações tradicionais não funcionam. o sindicato não tem legitimidade, sobretudo porque é um sindicato ancorado ao Partido Frelimo. Então, quando os jornalistas perceberam que o sindicato não funciona por causa dos seus interesses, por causa de as suas lideranças serem um braço do Partido Frelimo, os jornalistas distanciaram-se do sindicato. Então, funcionam às vezes as ONGs. Às vezes as ONGs têm alguma outra coisa. Neste momento, o MISA, que é o Instituto de Comunicação Social da África Austral. Sim, o MISA é que ocupa este espaço, mas o MISA não tem recursos. Eu ouvi que o CDD tem casas espalhadas pelo país
para pessoas a risco, que parece para ativistas. Eu não sei exatamente como funciona o mecanismo, mas ouvi aí numa reunião. O MISA é que estava a apoiar, acho que o MISA, há um jornalista, acho que é da STV, que foi agredido das manifestações. Eu estava a falar com o Yanali. Quem está a apoiar é o MISA. A STV não faz nada. Então é por isso que as organizações não estão preparadas. Os jornalistas só lhes interessam enquanto ele pode produzir alguma coisa. Então, mas mesmo o MISA não tem recursos infinitos, né? Mas também ninguém estava preparado para esta situação. Achas que este modelo da ONG para as questões dos direitos humanos, mas especificamente para o direito à liberdade de imprensa e todas estas questões adjacentes, pode ser um modelo que funcione neste contexto de conflito que é Moçambique? Sim, eu penso que nós deveríamos ter algo do género. Para exatamente algo que funcione em momentos como este. E que possa orientar os jornalistas, mas também que faça essas formações periódicas, esses treinamentos. Porque é preciso. Eu penso que os jornalistas precisam dessa formação de segurança, desse treinamento físico, digital. Digital até é feito com muita frequência. Mas Então, a consciência da ameaça de escape. essa sobre integridade e animação. Sim, isso acontece. O que não há, nós fizemos no ano passado com a Embaixada dos Estados Unidos um treinamento sobre segurança, por exemplo. Veio um especialista em segurança que mostrava qual é o melhor local para sentar no sítio. Sentar. Para sentar no restaurante. Pode tentar perto de uma saída ou não, questões de género, até para o que fazer, por exemplo, quando a pessoa percebe que está a ser seguida, como proceder, que era uma coisa muito prática, mas era uma coisa de curta duração. Coisas desse género são necessárias. Quando muda algo no ambiente, o que é que faz quando sai de casa. Então era uma coisa muito voltada para isso, que eu penso que sim, é importante para jornalistas, mas aquilo era uma coisa de 2 dias, né? Não foi assim tão preciso mais, muito mais. Portanto, seria preciso criar simulações. Nós fizemos uma coisa que era numa sala, então era necessário ter o espaço ideal para criar o cenário, tem de ser algo muito prático. Isso. Outra questão que se coloca, o jornalista, que cuidados éticos deve ter numa situação de conflito? Aqui é complicado. Eu penso que acima de tudo, o jornalista numa situação de conflito tem de olhar para as vítimas primeiro. As vítimas são mais importantes. E também eu observo alguns jornalistas nas redes sociais que pela pressa, não sei se é pressa em publicar, eles recebem qualquer informação e publicam e não têm cuidado para apurar. E eu vi, por exemplo, acho que o Omar publicou áudio sobre uma brigada da CIA que estava em Moçambique para investigar o crime eleitoral, algo que surgiu numa página de produção de notícias falsas, como notícia. Sim. E publicou. Omar tem alguma credibilidade, publicou e aquilo viralizou. O governo dos Estados Unidos tem de fazer um desmentido, a embaixada fez um desmentido, o que também não tem lógica, só observando aquilo que é a composição da CIA.
Então não tem lógica, a FBI, que acho que é mais interno, não, que se fizesse uma pequena apuração, mas publicou. E muitas vezes dizem, na esquadra X está falando tal, polícia tal está a seguir falando tal. Não, vão publicando sem verificar. E sem perceber que a velocidade de viralização daqueles conteúdos torna muito difícil desmentir. Então, o cuidado maior que os jornalistas deveriam ter, para mim, são os antigos. Apurar o máximo possível antes de veicular. Agora, uma tendência de publicar como uma live. O jornalismo virou uma live. E uma live que não verifica. Então, não há esse cuidado. Então, isto também traz para este barril de pólvora outros ingredientes. Então, não há esse cuidado. Eu também... E jornalistas estão a virar estrelas. Estão a virar estrelas das redes sociais. E quando eles viram estrelas, começam a funcionar numa linha que não lhes deixa sair. Estão presos naquele túnel, porque sair daquele túnel significa reprovação pública. Então não querem essa reprovação pública. Então estamos em cima do assunto, estamos nesta linha e não saem dali. Então penso que muito da ética foi quebrada. Outra questão é a privacidade das fontes. Mal. Muito mal. Alguns é por falta de discernimento. E outros também é por causa dessa linha em que funcionam. Expõem muitas pessoas. Então, há muita gente que está sendo exposta. Às vezes exposta sem verificação. Então nunca... As pessoas não param para verificar. Então jornalista parece ativista, ativista parece jornalista, não percebo. Queria falar ainda também das ameaças psicológicas dos jornalistas que estão permanentemente em situações de conflito. Consideras esta situação uma ameaça? Uma circunstância. Isso. Acho que é uma circunstância da profissão e aqui as pessoas estão acostumadas. É o fenômeno. As ameaças psicológicas, elas começam no primeiro dia até, então é comum, é frequente, e penso que é algo que cabe naquela linha que os moçambicanos, por exemplo, os moçambicanos e os africanos morrem de calma, mas há alguns anos dizia-se que é buja de brão. Né? Ou então os assuntos do fórum mental muitas vezes são associados à superficialidade, como se não fossem importantes, só são importantes, mas é a coisa que no jornalismo moçambicano não se dá importância. Então a pessoa tem de ser naturalmente forte. Então é como se não fosse relevante. Então na escala de prioridades é a coisa menor, é a coisa que as pessoas lidam e possivelmente tenham um treinamento por conta da exposição frequente a esse tipo de situações. Não é... Mas é humano ter medo. Claro. Para assassinatos de jornalistas. Sim. Há um historial, aliás, de assassinatos de jornalistas em Moçambique. Sim, há um historial de assassinato, mas eu penso que há duas coisas. Por exemplo, Adriano Vunga critica o partido no poder, critica o presidente da República, nunca aconteceu nada com ele. O que nós confundimos muitas vezes eu olho para dois episódios que têm similaridades. Quando o Gilson Stack foi assassinado, ele falou de descentralização e disse que a Constituição permitia
que Arnamo governasse nas províncias, ganhou. E ele morreu. E quando ele disse isso, e verificou-se que era possível, ele morreu. A Renamo nunca mais voltou. A Frelimo, que não se preocupava com o território provincial, queria ganhar as eleições gerais, deixou de perder eleições nas províncias. Nunca mais perdeu. Mas a Frelimo historicamente perdia perdia as Tete, Zambésico. Nunca mais perdeu naquelas províncias. Desde que o Sistac disse isso, Sistac foi morto. O que é que o Sistac fez? Sistac colocou em causa o sistema. A sobrevivência do sistema na composição que o sistema tinha. Foi morreu Elvin Dias. O que é que Elvin Dias fez? Elvin Dias também colocou em causa a sobrevivência do sistema. Então, o sistema não nos mata por estarmos a falar mal deles aqui. Então, eu penso que é isso que se confunde muito. Há muitos jornalistas que eu fui ameaçado de morte num carro e essas ameaças não se concretizam. Então, é um desperdício de violência para o sistema. Matar quem não o coloca em causa. As pessoas que colocaram em causa o sistema foram mortas. Sim, morreu Cardoso. Morreu Cardoso porque ia publicar algumas coisas. E as pessoas sabiam que ia publicar. Morreu Sibaciba porque Sibaciba Macuacua colocou em causa altas individualidades do partido do PT. Também morreu Ivon chamou-se na Catempo, mas em circunstâncias que nós desconhecemos. Também morreu um jornalista na zona do Antigo Mimos, baleado em circunstâncias que nós também desconhecemos, e que sim é jornalista, mas não podemos associar a uma causa política. Mas isto criou um contexto de violência. Sim, cria. Há violência, sim, mas eu penso que não é assim tão gratuita. Como é que se mete isso? Quer dizer, como é que se analisa isto de maneira a saber o que escrever? Ou também pode haver autocensura como estratégia de defesa própria para sobreviver? Como é que isto se faz? Como é que se cose isto? Bem, eu penso que não nos leva necessariamente à autocensura, porque aquilo que se pretende publicar aqui publica-se e sempre arranja-se uma forma de publicar. Por meias palavras? Não. CDD publica qualquer coisa. O CIP publica. Ok, eu posso ter um conteúdo e não me quero colocar numa situação de risco. Eu posso usar a plataforma de Centro de Integridade. Isso já aconteceu. Porque a plataforma de Centro de Integridade Pública permite que, por exemplo, eu não me exponha. Então, coisas assim acontecem. Como é que é protegido assim? O Centro de Integridade Pública quer publicar coisas relevantes. E se eu tiver uma coisa relevante, eles não vão fechar os olhos. Agora, nós na rede de Mas não publicam a autoria, não assinam. pode ser Centro de Integridade Pública. Ok, aqui o Shredel terceiro. Agora, outro mecanismo que nós usamos, que incentivei bastante, é que no distrito todos se conhecem. Então, como todos se conhecem, é perigoso para alguns jornalistas. Bem, nós não sabemos perigoso até que nível, né? Se é a nível de matar, às vezes então, as pressões que são exercidas é fechar oportunidades, muitas vezes. Não acesso a emprego. Então há uma estrutura que oprime o jornalista no meio em que ele está. Há de ser pressão sobre os familiares, então há uma série de coisas, nem sempre é matar, mas ok, nós queremos publicar, só que vamos fazer jornalismo colaborativo. Colaborativo em que sentido? Tem um jornalista que está em Tete, é lá onde sai a madeira, por exemplo, é lá onde estão agentes a destratarem o meio ambiente.
ele muitas vezes tem as evidências e sabe quem são. Então, tentamos alguns cenários de colaboração que estes jornalistas revelavam às pessoas, faziam um mapeamento, fotografias e até apitos. Depois o material era tratado em Maputo. As autoridades eram ouvidas aqui até chegar ao distrito e o conteúdo era publicado aqui. Por exemplo, no jornal como Savana. Savana publica uma matéria que tem a colaboração de jornalistas, mas o nome dele não está lá, para não lhe expor. Mas, depois da publicação de Savana, o assunto começa a ser discutido. Quando o assunto é discutido, ele consegue chamar os responsáveis para um programa na rádio, porque o Savana publicou. Então, vai gerar um debate na comunidade. Então, usamos algumas estratégias desse nível, né? Para que não são as ideais, porque também pode haver fuga de informação. Mas é sobreviver com o que se tem. Rui Lamarques, obrigado. Obrigado pela conversa. Ok, obrigado. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.